Curiosidades bíblicas. Desta vez falaremos sobre Noé. No hebraico, Noá. Noa. Ele foi um homem que deu prosseguimento à humanidade após o dilúvio, né, com seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Uma das atribuições de Noé é que ele, ele era o perfeito em todas as gerações de Adão. Significa o quê? Em outras palavras, ele tinha sangue puro, né? A humanidade vivia corrompida com a maldade, com coisas malignas no mundo pré-diluviano, e Noé tinha o sangue puro desde Adão. O único que não se corrompeu durante as gerações com anjos caídos, né? Depois de Jared, descendente de Adão, né? Da linhagem de Adão, é, todos os descendentes de Sete se envolveram com os descendentes de Caim, que eram envolvidos com atitudes demoníacas, tinham influência de anjos caídos, né? Eram praticamente uma cultura assassina. Então, a humanidade inteira se corrompeu em seu caminho, não só a humanidade, mas também toda a natureza teve sua genética e sua origem corrompida, né? Teve que ser o DNA do seu criador, que é Deus, corrompida, segundo consta alguns muitos relatos. Então, o DNA estava manchado com toda a maldade, né? De anjos caídos, demônios que eram frequentes naquele período, né? E muita feitiçaria, muito segredo oculto, muito segredo proibido sendo praticado, né? E, e uma série de coisas que seriam abomináveis aos olhos do Eterno. Então, de Lameque, né, seu pai, nasceu, Lameque foi pai de Noé, Noé nasceu, e com uma curiosidade, ele era diferente, né? Dizem que ele tinha, seus olhos brilhavam que iluminavam até no escuro. Então, como eu já contei no vídeo anterior, conta-se que Lameque ficou preocupado, sendo que que a mulher dele poderia ter sido violada por um anjo, né? Que era comum nessa época, até aí nos primórdios da era cristã, tinha essa lenda, entendeu? Então, o que aconteceu? Ele foi consultar Enoque, né? Enoque, que seu avô, né? Então, nesse intermédio, Enoque ainda não tinha subido para os céus, né? Então daí ele disse que que Enoque disse ao seu pai Lameque, ao Lameque, pai de Noé, que ficasse tranquilo, que ele daria descanso a todos nós, né? A toda a nossa descendência de Adão, no caso seria eles, né? Que após o dilúvio, ele daria procedimento a toda a raça humana, os descendentes de Adão. Então, ele daria descanso a todos os ancestrais. Então, aí foi que a história de Noé, né? Alguns dizem que ele tinha que a doença, que não tinha pigmentação na pele, que era albino e tal, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Tal fato que ele foi confundido como Nefilim, e não foi. Ele era 100% sangue humano, né? E então seguiu-se a sequência de Noé, né? Noé, ele viu que presenciou a maldade humana, essas criaturas que corromperam todo o caminho da criação aqui na Terra, e Deus um dia deu a sentença que viria trazer o dilúvio e acabar com com toda essa maldade que haveria sobre a terra. Então, o que aconteceu por esse interim, que Noé, ele se casou-se, que segundo a segunda tradição, né, ele se casou-se com uma das filhas de Lameque, descendente de Caim. Ele era a Naamá.
Naamá era irmã de Tubal-Caim, filha de Lameque, né? Lameque de Caim, não de Sete, né? Então consta que ele teve essa união e nasceram Sem, Cam e Jafé, né? E daí Deus falou com ele que sobre esses descendentes de Nefilins, qual seria o fim deles, né? Essa mistura de anjos com mulheres. Esse é um livro a par da Bíblia, certo? E, e então diz que o que ele via hoje eram seres espirituais, né? Nascidos de carne de união entre mulheres e anjos. Mas os que apareceriam outros já eram mais fracos, carnais, que tal como os israelitas mataram, né, que Og era um deles, e por fim foram exterminados no tempo do rei Davi, né, que escapou, um desses 10 escaparam, um deles era Og, outro era Gilgamesh, e assim vai. Mas o que seria necessário agora era Noé fazer a arca e salvar a tua família, né, os seus filhos, a tua mulher, seus filhos, suas noras, e mais os animais que eram geneticamente puros da criação, não tiveram alteração genética e não foram afetados pela intervenção dos anjos caídos que estavam na terra, né? Então, segue a história de Noé, né? Depois do dilúvio, né? Que ele fez a arca, pregou para todo aquele povo e ninguém acreditou nele, né? E assim foi. Chegou o dilúvio e a arca se fechou por fora. Deus a fechou por fora. E assim foi durante todo esse tempo. E Deus proclamou o extermínio de toda a humanidade naquele período, né? Salvando só Noé e seus descendentes, sua mulher e seus filhos e suas noras, né? Aí temos outro episódio quando o dilúvio acaba, Deus faz um pacto com Noé em Gênesis 9, né? Que sobre o que seus descendentes deveriam praticar, aos descendentes, todos os animais deveriam praticar sobre questão de justiça e norma e as leis de Deus, né? Inclusive dessa que não derramar sangue inocente, sangue humano inocente, que até animal prestariam contas, né? E todos os preceitos escritos em Gênesis 9, né? Em Gênesis 9, um pacto sobre Noé e todos os seus descendentes dali por diante, aqueles que saíram da arca, inclusive os animais, né? Que Deus não mandaria de novo um dilúvio para a terra, né? Porém, é, Noé, ele fez uma vinha, assim, beber doce, e, e aconteceu aquele triste episódio. Tem várias versões, tem algumas versões sobre isso. Há umas versões de que o próprio Cã, ele, uma das que eu achei interessante, que Cã, ele abusou da própria mãe. Ele viu a nudez do pai, essas coisas e tal, né? Ele estava bêbado e tinha relações com a própria mãe. Essa é uma das razões de que Noé teria amaldiçoado não a Cã, mas o descendente dele, Canaã, que poderia ser fruto de um incesto e uma coisa abominável, certo? E tal fato que nesses primórdios era comum, porque o próprio Nimrod era casado com a própria mãe. Era, era um pecado que já não era tão, tão assim, um pecado que já era comum naqueles povos lá, que essas abominações já eram comum naqueles povos que se desviavam de Deus, né? Nimrod foi um deles, né? Então, essa foi uma sequência. A outra sequência é que ele abusou, outra história é que ele abusou praticamente do pai, né? E zombou da nudez do pai, né? E tem uma outra também que ele castrou o próprio pai, certo? São três hipóteses, né? Uma das mais plausíveis, uma das mais que chega das mais evidentes, né, que podemos dizer, o fato de ele amaldiçoar Canaã poderia ser fruto dele com a própria mulher, com a própria mãe. Então, e Noé, segundo outras fontes, Noé também ele previu que, que os descendentes de Cã e os descendentes de Jafé iriam
propagar o paganismo sobre a terra, né? Ficando fiel só a eles, descendentes de Sem, que da qual saiu uma linhagem, uma linhagem que santa praticamente, que dele saiu Abraão, né? Então, essa foi a história de Noé, né? Que ele foi um patriarca, né? Teve seus excessos, né? E teve também uma grande participação de tudo que é na Terra hoje foi por causa dele, porque ele começou tudo de novo com seus filhos, né? Então eu fico por aqui, estarei com mais outras curiosidades bíblicas por aqui. Até mais.